Oi, pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui para a gente conversar mais um pouco sobre PHP, falando agora de acesso a banco de dados, né? Então, nós vamos trabalhar aqui usando o PDO, né? Que PDO aqui a sigla é PHP Data Objects. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer alguns exemplos e mais para frente a gente vai mudar esses exemplos aplicando também a orientação a objetos em PHP, certo? Bom, aqui nós temos a forma mais antiga de se trabalhar com a conexão ao banco de dados em MySQL, que hoje não é mais usada, suportada nas versões mais novas, como a versão 7, né? Mas vocês podem se deparar, talvez, com códigos que usem versões anteriores que estejam trabalhando dessa forma. Que seria aqui, por exemplo, né? Olha, eu criar aqui uma conexão com o banco de dados usando o MySQL Connect, né? Aí a gente iria passar o host, o username, a senha do banco e tudo mais. E aí a gente tem o problema que para cada banco eu teria que ter aqui a forma de trabalhar correta, né? Se não fosse MySQL, por exemplo, como é que eu faria? E aí a gente teria para cada banco, né? A mesma coisa o MySQLi, né? Que é uma outra forma. E aí, hoje em dia, a gente está partindo aí desde a versão 5.1 do PHP para o PDO, né? Tem aqui, eu deixei um link para vocês com o manual do PDO, né? Então, a gente tem aqui o PDO como sendo, a gente pode dizer aí que é uma interface para a gente conversar com qualquer banco de dados, né? Inclusive, no caso de uma migração de banco de dados, os nossos códigos já estariam prontos para conversar com qualquer um, né? Então, isso facilita bastante. Daqui para frente, o que tem nos slides, basicamente, é o que nós veremos agora via código, nos exemplos, né? Com algumas coisinhas extras aqui, que eu volto para mostrar para vocês, caso seja necessário. Bom, o que que eu fiz aqui, né? Eu criei uma conexão local aqui no MySQL para mim, eu vou apagar, fazer de novo. Depois, para vocês, meus alunos, eu vou colocar lá na nossa área, lá no Google Classroom, as informações para vocês poderem conectar no MySQL lá da escola, no nosso servidor, porque para avaliação das atividades eu preciso que vocês criem o banco de dados de vocês lá, para que eu consiga daí ver o código de vocês funcionando, né? Os exemplos aqui eu estou fazendo localmente, vocês até podem inicialmente trabalhar local e depois fazer a conexão lá com o banco da escola, criar o banco lá e vocês vão determinar se vocês já querem fazer direto no banco, usando o banco da escola, tá bom? Mas eu passo para vocês depois a conexão. Aqui, então, ó, eu abri o MySQL Workbench, né? Antes disso, eu vou usar o XAMPP aqui, olha. Além do Apache, que eu vou startar para poder trabalhar com o PHP, eu vou startar o meu MySQL também, lembrando que o XAMPP já instala para a gente o MySQL, né? Estando rodando aí o MySQL, eu vou criar aqui no meu MySQL Workbench, que é a ferramenta que eu estou usando, e coloquei ela aqui também porque lá na escola nós utilizamos ela, então vocês teriam mais facilidade aí, né? Então eu vou chamar essa conexão de aulas, tá? Ele já colocou aqui, né? Eu poderia colocar localhost, né? Mas 127.0.0.1 é o localhost, minha máquina. A porta aqui padrão para o MySQL, vou deixar o usuário padrão root e ele já conecta para mim, né? Vou clicar aqui 2 vezes, ele já vai conectar para mim aqui no MySQL no meu computador. Eu deixei um scriptzinho, eu posso depois também colocar para vocês isso lá, que é para gente criar o nosso banco de dados, né? Na verdade, bem simples, ó. Eu vou criar aqui, tá como Simone, no meu caso. Cadê aqui? Criação BD. Então, ó, create database Simone.
certo? Então, já está aqui, ó, o banco de dados. Um banco de dados contém lá dentro dele aí várias tabelas que a gente vai poder usar. E aí, eu vou colocar aqui, use Simone, para ele usar agora esse banco de dados que eu criei, que ainda, olha, não tem nenhuma tabela, view, storage procedure, function, não tem nada lá ainda, né? E eu vou criar essa tabelinha alunos. Eu coloquei RA, é um varchar de tamanho 5, not null, vai ser chave primária. O nome, um varchar de 50, not null. Curso, um varchar de 15, tá? Então, isso vocês aprenderam lá em SQL, quando tiveram aula de banco de dados, né? Então, aqui eu vou criar essa tabelinha. Se a gente entrar aqui, a tabelinha já está criada, mas ela está vazia, né? Olha, se nós rodarmos lá, ó, um select, não tem nada ainda nessa tabelinha, tá? Está vazia, ok? Então, esse script para criação do banco de dados eu vou colocar também depois para vocês, ok? Bom, com a tabela criada, eu criei aqui, olha, então, eu entrei aqui, olha, localhost, ele cai lá por padrão no dashboard aqui. Eu vou colocar a pastinha aulas PHP, que é onde estão os meus códigos. Eu tenho aqui conectando o banco de dados, CRUD básico, né? Relembrando, né, o que a gente fala de CRUD, né? Então, tá aqui, ó, create, que é a parte de incluir algo no banco, criar um registro no banco. Read, né? Então, create é quando a gente faz um insert. Read é quando a gente faz um select, nós vamos ler os registros ou um registro do banco, né? O select, fazer uma consulta. O update, alterar informações, e delete, né? Excluir informações do banco. Então, as funcionalidades que envolvem essas 4 operações a gente chama aí de CRUD. Então, eu estou fazendo ali com vocês um CRUDzinho básico, né? Então, eu criei uma pagininha inicial bem básica aqui, olha, que é o meu index. Se a gente der uma olhadinha aqui, o que o index tem, né? Olha, eu só coloquei um H2 aqui como título, uma div, que é essa div que está aqui e está formatada aqui no CSS, tá? Então, essa formatação aqui da borda, né? Coisinha simples que vocês já aprenderam também com CSS, não vou gastar tempo da nossa videoaula explicando isso. O código vai ficar disponível para vocês também. E aí, eu tenho aqui um form, olha, form, /form, e eu coloquei os 2 botões, tá? Primeiro e segundo aqui. Eu coloquei um input type button, está com o botão aqui cadastrar. No onClick, eu estou abrindo a página cadastra PHP na mesma guia, né? E no botão consultar, na mesma guia, eu estou abrindo o arquivo consulta PHP, tá? Então, isso foi a opção que eu fiz aqui para trabalhar. Então, não está mandando dados, nada. É só um botão que funciona como link aí. Se a gente fizer aqui o cadastrar, eu criei um formulário, tá? Então, no arquivo aqui, olha, cadastra PHP, o que nós temos, né? Olha, começando aqui do body, um linkzinho home, né? Para voltar lá pro menu, tá certo? E aí, eu coloquei um HR, que é essa divisão. O título, cadastro de alunos, e o form, que vocês também têm muita já experiência aí na construção de forms, né? Então, puro HTML aqui. Usei o método post, né, que nós já conversamos também, e aí nós temos aqui, né, olha, RA é um input do tipo texto, o nome é um input do tipo texto também, o curso aqui, que é um combo, é um select, e o botão, né? Então, aqui eu vou informar o RA, o nome, selecionar o curso, eu coloquei os que nós temos lá na nossa escola, e o botão para enviar esses dados para poderem ser processados. E o HRzinho aqui. Esse arquivo, então, olha, tranquilamente aqui para vocês entenderem o conceito, porque vocês já aprenderam e já lidaram bastante com isso. Lembrando
que todos os campos têm que ter o name, tá? Por quê? É através desse name que o PHP vai ler os valores. Nós aprendemos isso quando eu expliquei para vocês o get e o post, né? No caso do nome e do RA, o dado que vai ser lido é o que for digitado. No caso do combo, é o que for selecionado, né? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que pôr o value aqui, correspondente ao que eu quero que vá para o meu código em PHP, para informar o curso selecionado. Poderia ser um código, por exemplo. Nesse caso, eu deixei a própria descrição, tá certo? Bom, quando for clicado aqui no post, né, no botão, na verdade, desculpa, eu poderia ter informado aqui o action, né, e chamado um script cadastrar.php, efetua cadastro.php, qualquer coisa do tipo, mas eu optei por aquele esquema lá de colocar aqui no mesmo código aquele if que verifica, né, se foi enviado dados via post, e se foi, ele cai aqui, né? Então, quando eu abro a página, esse if não é atendido, porque eu não fiz nenhuma requisição via post, eu só abri a página, né? Quando eu clico aqui no botão, ele entra nesse if, porque ele vai perceber que foi feita uma requisição via post, né? E aí, ele entra para fazer todo esse código aqui de cadastrar, tá certo? E aí, como é que isso vai funcionar, né? Olha só. Se eu clicar aqui, da forma que a página foi aberta, eu clicar aqui, ó, ele já está reclamando. RA e nome são obrigatórios, tá? Então, vamos ver, ó. PHP, inserindo dados, eu faço a verificação se foi feita uma requisição via post nessa página, como foi. Ele está fazendo aqui o include do conexão, eu já vou falar sobre esse conexão PHP, né? E aí, o que eu estou fazendo? Olha, try, né? Ou seja, tente executar o que está aqui dentro. Se houver algum erro, catch exception, ou seja, capture a exceção, né? Estou considerando que a exceção que pode acontecer aqui dentro vai ser sempre do tipo PDO exception, uma exceção gerada pelas operações feitas com o PDO, né? Eu poderia capturar a própria exception mesmo, né? Eu deixei a PDO exception, tá? E aí, o que eu faço? Eu peço para exibir para mim aqui, né, capturar aqui a mensagem correspondente à exceção dada e exibir, caso aconteça algum erro relacionado às operações de PDO, né? Por isso que tudo isso aqui está dentro do try catch, porque são operações que podem gerar alguma exceção, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu declarei a variável RA, nome e curso, as variáveis, né? E via post eu estou lendo os valores informados nos campos. Então, post RA, ele vai buscar, né, pelo campo com o name RA e ler o que foi enviado, a mesma coisa para o nome, a mesma coisa para o curso. E eu fiz um if, né, para verificar se esses campos que eu considero como obrigatórios, que é o RA e o nome, ver se eles foram realmente preenchidos. E aí eu usei a função trim, né? A função trim, ela tira os espaços colocados no valor lido. Então, vamos supor que eu faça isso aqui, ó. Se eu não usar o trim, isso não é um campo vazio, né? Então, eu peço para tirar os espaços e aí verificar se está vazio. Ou 1, 2, 3 e colocar por, sei lá, sem querer espaços aqui. Então, eu peço para tirar esses espaços, né? O trim, ele tira esses espaços e aí sim verifica, tirando os espaços, se o valor é vazio, tá? Então, se o RA ou o nome estiverem vazios, eu estou fazendo esse eco aqui, né? Ó. Spam, RA e nome são obrigatórios, que foi exibido aqui. A cor, eu criei um CSS, eu coloquei aqui ID Warning, né? E aí, lá em cima, vocês vão ver que tem um CSS com esse ID para fazer o texto laranjinha, meio amarelado, ficou, né? E negrito, tá? Então, foi isso que nós fizemos aqui nesse if, tá certo? Se não, se deu tudo certo, ele vai começar a fazer as coisas relacionadas a banco de dados. Vamos voltar, então, para esse include, né? Esse include conexão BD, ele está aqui porque todas as páginas que forem trabalhar com BD, eu vou ter que conectar no banco,
né? Então, por exemplo, quando eu for fazer a consulta, eu vou ter que conectar a edição, a remoção, a alteração. Então, é um código que eu vou repetir em vários locais. Então, ao invés de ficar repetindo esse código, eu coloquei ele separado aqui, estou usando um include, né? Por todos aqueles motivos que nós conversamos em relação a include. Se houver alguma alteração a ser feita nesse código, vou alterar em um local apenas, né? Organização e tudo mais. Então, eu tenho aqui, olha, conectando ao BD, né? Então, tem um try catch aqui também, justamente porque nesse momento da conexão eu posso ter algum erro, posso ter erro de login e senha, né? User e senha, eu posso ter erro do nome do banco, com o IP do servidor que eu estou tentando conectar, né? Então, eu posso ter alguma exception gerada, então eu estou fazendo isso dentro de um try. Se houver alguma exceção, ele vai capturar para mim, né, aqui, e aí eu vou exibir qual é o problema que está acontecendo, tá certo? Bom, então o que a gente está fazendo aqui? Olha, PDO é uma classe do PHP, né? Então, nessa classe a gente tem vários métodos para utilizar. Então, eu declarei aqui uma variável PDO, onde eu gero aqui uma instância, um objeto da classe PDO. Então, new PDO. Quais são os parâmetros, né, que eu estou passando aqui? Então, o banco é MySQL, 2 pontos, o host, né? E aí eu coloquei localhost porque o banco está na minha própria máquina. Eu poderia, no caso aqui, colocar o IP lá do servidor da escola, que é o que vocês deverão fazer para deixar usar o banco, que eu também daí vou conseguir acessar para testar o que vocês fizerem, né? E aqui DBName é o do nome do banco de dados que vocês criaram, lembra? Não é a tabela, é o banco de dados. Por exemplo, aqui no meu MySQL Workbench eu tenho, olha, esses 3 bancos. PHP MyAdmin, teste, o Simone. Eu poderia criar aqui um para cada cliente, por exemplo. Então, eu tenho o banco de dados de um projeto que eu estou fazendo X, um projeto Y, um cliente A, um cliente B, um cliente C, e dentro de cada um deles as tabelas desse banco de dados. Então, eu estou usando o banco de dados Simone, tá? char7 UTF-8, né? Eu vou gravar dados que usam esse conjunto de caracteres, né? Como a gente fazia também lá em HTML, usando esse char7. O username e a senha do meu banco. Aqui em localhost tá root e sem senha. Depois eu vou passar as instruções para o banco de dados da escola para vocês usarem o login e a senha de vocês lá, né? Esse set attribute aqui eu coloquei para vocês nos slides, olha. Tá? Então, a gente configura o objeto que foi gerado, a instância que foi gerada, para gerar exceções sempre que houver alguma falha, para a gente saber que está tendo alguma falha de exceção. Tá? Então, esse set attribute aqui, ó, attr error mode, tá? E aqui error mode exception. Então, a gente faz isso para permitir que sejam lançadas essas exceções caso tenha algum problema na hora de conectar com o banco, tá? E se ele passou, veio até aqui, deu erro, ele vai pular para exibir para a gente a exception. Se não, ele vai colocar aqui conexão estabelecida. Eu poderia dar um eco nisso, mas eu não estou dando eco porque isso eu só fiz quando eu estava testando se a conexão estava funcionando ou não. Agora eu quero, na verdade, só conectar e continuar fazendo as operações. Então, toda vez que eu vou trabalhar com banco, eu vou chamar isso. Então, ele vai primeiro conectar-se ao banco de dados, né? Conectou-se ao banco de dados? Ótimo, então está aqui. Conectou ao banco de dados, não deu nenhum erro. Ele vai fazer aquilo que nós já falamos, né? Leu os dados, deu a mensagem de dados obrigatórios. Se não, se está tudo ok, se ele preencheu os campos obrigatórios. Primeira coisa que eu faço, eu vou verificar se esse RA que eu estou informando já não existe no banco, para não cadastrar 2 vezes, né? Então, eu poderia deixar isso para dar a própria exception do banco de dados, porque o banco de dados já foi criado falando que o RA, ele é chave primária. Vocês devem estar lembrados, ele está aqui, ó, PK. Lá no próprio Create Table também, olha só, ó, coloquei, o RA é Primary Key. Se eu não fizer esse select aqui, quando eu tentar incluir mais do que um registro com o mesmo RA, vai dar uma exception do banco de dados reclamando. Só que a exception do banco,
ela é óbvia para nós programadores, para o usuário fica uma coisa feia ele ver essa exception. Além de muitas vezes ele não conseguir interpretar o que está acontecendo com o sistema, gera uma insegurança também. Então é melhor a gente tratar isso. Então o que eu fiz aqui? Olha, então nós já temos o objeto PDO, que nós criamos lá naquele arquivo conexão BD. Para vocês que já aprenderam outras orientações a objetos como Java, isso daqui seria a mesma coisa que eu pegar então o objeto PDO que eu criei, ponto, e usar o método prepare. Executar o método prepare da classe PDO, então eu tenho um objeto PDO e executo esse método, né? A sintaxe para fazer isso em PHP é essa. Então, é a minha variável PDO, que foi criada aqui, certo? E o ponto, na verdade, no PHP é isso daqui, né? Que é o tracinho e o sinalzinho de maior, tá? E aí eu tenho o método prepare, é onde eu vou colocar aqui o meu SQL. Então, eu coloquei aqui, olha, entre aspas, né, ó, insert into alunos, né, insira na tabela alunos. Eu coloquei aqui a sequência dos campos, RA, nome, curso, values. E aí, olha só, a gente vai usar essa sintaxe aqui, ó, 2 pontos RA, 2 pontos nome, 2 pontos curso, tá? O ponto e vírgula quebrou, foi aqui para baixo, tá? Tô dando um zoom aqui. E aí, o que nós temos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar o meu ponto e vírgula pro lugar correto aqui. Eu acho que é o zoom que tá atrapalhando, tá? Deixa ele ali mesmo. Bom, fizemos aqui a preparação da query, do SQL que eu quero executar, né? E aí, nós temos esse objeto aqui, olha, STMT, né? Meu statement. E aí, o meu objeto statement, ele tem o método bindParam. O bindParam, ele vai relacionar isso daqui, esse parâmetro, a uma variável que contenha o valor que vai ser inserido aqui. Então, eu estou relacionando o RA com a variável RA que nós lemos aqui em cima, que veio do formulário. O nome que está aqui com o nome que a gente leu ali em cima, mesma coisa o curso. Então, preparamos o SQL, fizemos o bind para os parâmetros desse SQL e executamos então agora esse SQL. Se tudo der certo, o que vai acontecer? Eu vou dar o eco aluno cadastrado. Se não, que foi daquele if que verificava, eu acabei pulando sem querer isso aqui, eu vou voltar. Se ele entrou nesse if aqui que existia o aluno com aquele RA, então eu vou dar a mensagem de erro aqui, RA já existente. A mensagem de sucesso está no spam, usando um ID aqui de sucesso, o erro, um ID error. Lá em cima eu fiz por ID aqui, seletor por ID, para fazer o CSS para formatar a fonte desses erros aqui, dessas mensagens aqui, né? Com a cor correta. E aí, só voltando no if, eu comecei a falar dele e esqueci. Fizemos o if para ver se o RA e o nome tinham sido preenchidos. Se não, eu verifico aqui se já existe aquele RA no meu banco de dados. Então, é a mesma ideia desse prepare aqui, né? Então, PDO, prepare, então eu executo o método prepare do meu objeto aqui PDO, fazendo um select, ó, select asterisco from alunos where RA igual 2 pontos RA. Eu faço o bind, ou seja, eu relaciono esse RA com a variável RA lida aqui em cima que veio do meu formulário. Executo esse select. Aí eu criei uma variável rows. Rows vai ser aqui a execução do meu método, vai receber a execução do meu método STMT, né, que é o meu objeto statement, e o método row count. Então, ele vai contar quantas linhas foram retornadas dessa execução aqui, desse select. Se rows for menor ou igual a 0, é porque não foi encontrado um RA
igual no banco de dados. E aí ele faz o processo de insert que eu expliquei para vocês, né? Se não, ou seja, se é maior que zero, é porque ele encontrou esse RA. E aí ele vai dar o erro de RA já existente, tá certo? Então esse é o nosso processo de cadastro, tá vendo? Então vamos fazer aqui, olha. 1, 2, 3, Simone, curso Informática, cadastrar. Aluno cadastrado. Eu vou cadastrar aqui um 4, 5, 6, Maria, curso, qualidade, cadastrar, aluno cadastrado. Eu vou tentar de novo 1, 2, 3, olha, e vou colocar qualquer outro nome, né, qualquer outro curso, olha, RA já existente, tá? Então fica simples do usuário entender o que está acontecendo, certo? Home, né? Vou consultar agora, vou explicar o processo de consulta, mas olha lá. Temos os dois usuários cadastrados aqui. Alunos, na verdade, não usuários, né? E aí eu posso, né, com isso aqui, opa, desculpa, voltando aqui na consulta, com isso daqui, olha, eu posso editar o aluno, né, fazer qualquer alteração aqui, ou eu posso excluir, não vou excluir, que eu quero usar para mostrar para vocês o processo todo aqui, tá certo? Essa é a ideia. Então, eu vou parar aqui para essa videoaula não ficar mais longa do que já está ficando e volto para fazer a explicação para vocês dos outros itens aqui, tá bom? Então, espero que tenham acompanhado o raciocínio. Qualquer coisa, vocês podem me escrever lá na nossa plataforma no Google Classroom. Até mais!